Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para o encontro num dia de grandes interrogações muito peculiares aqui no nosso país, né? Como, por exemplo, se é possível o chefe de uma quadrilha colocar a culpa de tudo que acontece em seu benefício, na prática do crime, na responsabilidade, nas costas do seu braço direito. E mais do que isso, é possível que a sociedade toda enxergue que o chefe da quadrilha, de fato, ele não manda em absolutamente nada, embora tenha o proveito das práticas criminosas? Tudo é responsabilidade das pessoas que estão sob o seu comando, sob a sua orientação? Pois bem, mas está acontecendo isso e o chefe do crime, no caso específico, é a figura do ex-presidente da República. Eu tenho sido aqui muito enfático, mas é muito realista também quando eu classifico a figura do ex-presidente da República como um criminoso, como um ladrão, porque as coisas que estão expostas já estão provadas. E aqui ninguém está fazendo especulação, nem aqui no nosso espaço, nem em outros que lidam com esse assunto de uma forma muito séria. Mas as situações são essas, nós estamos diante de criminosos. E agora a gente vê uma tentativa desesperada para tentar fazer com que pelo menos uma parcela da opinião pública acredite nessa história que eu comecei a contar aqui para vocês. Que tudo o que aconteceu no entorno de Bolsonaro, ele não teve a menor responsabilidade, ele delegou tudo para todo mundo, fechou os olhos e partiu para o abraço, né? Como se diz no futebol. Pois bem, mas eu vou aqui jogar algumas questões aqui para vocês que certamente vão ajudar a desmontar essa estratégia, né, do advogado de Mauro Cid, que, enfim, tem surpreendido muitas pessoas, né, porque a defesa que um advogado deve fazer do seu cliente deve inocentá-lo, né, ou diminuir a pena quando os crimes estão ali materializados. Mas pelo que a gente está vendo ser exposto diante da opinião pública, a situação do Coronel Cid está ficando cada vez mais complicada, né? Complicada porque não adianta tentar dizer que ele é o responsável de tudo, que ele fez tudo, que o Bolsonaro não fez nada, que o Bolsonaro não é corrupto, que o Bolsonaro é um homem super honesto, que o salário de Bolsonaro era administrado pelo Mauro Cid. Enfim, praticamente o Bolsonaro seria o chefe de uma organização onde ele funciona ali como um sequestrado, um refém, né? Se leva ele para cima, para baixo. Pois bem, eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens e como é que a direita, né, eles vivem mesmo, essa extrema-direita, no mundo paralelo. Eles acreditam nessas coisas, só que as coisas nas quais eles acreditam não servem para absolutamente nada. O que vai resolver no final de tudo é o relatório no inquérito que o delegado da Polícia Federal fará diante dos fatos apurados. Não adianta a defesa ficar esperneando, enfim. E tem uma questão, né? Uma coisa é o que o advogado de Mauro Cid está falando para a imprensa. Outra coisa são os fatos narrados nos autos. Nós não sabemos se aquilo que está sendo exposto para a sociedade são as mesmas coisas, as mesmas declarações que estão nos autos desse inquérito. E aí tem uma questão também que eu vou conversar, explicar aqui para vocês, sobre se há de fato um direito da defesa de Bolsonaro ter acesso a tudo que Mauro Cid falou e que os outros investigados disseram também. Mas, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já somos hoje 826 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Então, vamos reunir mais pessoas aqui, vamos divulgar aqui as nossas reflexões, os nossos debates, porque a gente ajuda, né, a sociedade a ter um ponto de vista diferente daqueles pontos de vista, né, que são apresentados pelos grandes veículos de comunicação. Não se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, se inscreva no nosso clube de membros e participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui antes do bater o papo, de entrar no ar com vocês, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, ontem eu estava vendo, acompanhar o que a direita divulga, as coisas que eles falam, é uma forma da gente não ficar ensimesmado, né, dentro do nosso universo. É necessário a gente conhecer o universo psiquiátrico desse mundo paralelo que essas pessoas se fecham. Ao contrário de nós aqui, eles estão fechados, eles não querem saber de notícias algumas que não sejam aquelas que confirmem
aquelas coisas inúteis, coisas surreais, bizarras em que eles acreditam. Eu até assistindo aqui o canal Oeste Sem Filtro, eu me deparei com essa fala aqui e algumas coisas que merecem um reparo, porque é uma forçação de barra, né? Aqui está no Oeste aqui, começa com um depoimento aqui da Ana Paula Henkel, que foi atleta, né? E se converteu numa intelectual da extrema-direita, com muitas aspas aí, né? E ela está dizendo o seguinte, tem que soltar todo mundo que está preso lá na Papuda e na Colmeia, porque não tem mais imagens, né? Imagens foram sumidas, enfim. Essa gente tem uma paranoia com as imagens. Eles querem imagens que mostrem aquilo que nós vimos, mas que são coisas distintas. Nós vimos uma coisa, mas são outras que eles querem dizer. Ou seja, não houve invasão, não houve nada. O que houve foi uma orquestração do governo Lula para que as pessoas destruíssem tudo para depois botar a culpa no Bolsonaro. E as imagens mostrariam essas situações, né? Mas vamos ver o que a senhora está dizendo, porque tem mais criaturas aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Verde e amarelo, perto do prédio, entra no ônibus que está preso. As imagens foram usadas para prender as pessoas. E se essas imagens não existem mais, essas pessoas têm que serem liberadas. Essas pessoas têm que serem soltas. Então, fica aí a pergunta, qual foi o critério para enjaular pessoas em lotes? 2.000 pessoas. Porque num dos avisos da ABIN, ontem mostrado pelo senador Marcos Rogério, a ABIN foi muito clara dizendo, nós já estamos com as imagens, já sabemos quem são as pessoas perigosas, as pessoas que podem incitar atos violentos. Então a ABIN também tinha essas imagens. E agora essas imagens não existem mais, mas não usaram essas imagens para prender mais de 2.000 pessoas? Essa história não vai colar, Paulo, não vai colar, não tem como. E nesta sexta-feira... Aí vem uma coisa muito engraçada, que a apresentadora do programa, eles falando do roubo de joias, que tecnicamente eu tenho mostrado que foi um roubo, né, um apoderamento ilícito, eles tratam de outro modo. Vamos ver aqui como é que eles falam. Vamos lá. O advogado de Mauro Cid desmentiu a Globo News. A emissora informou seus telespectadores de que o tenente-coronel teria envolvido o ex-presidente Jair Bolsonaro e generais no caso da suposta venda de joias. Em um áudio, César Bittencourt negou a informação e garantiu... No caso da suposta venda de joias. Então, eles afirmam que tudo aquilo que já está documentado, isso é uma suposição. Não houve venda de joias, o advogado que foi lá buscar o relógio também é uma suposição, o recibo dele também é uma suposição, a declaração, a passagem aérea, a ida e volta, as câmeras que mostram ali, enfim, tudo suposição, né? Bom, mas aí vamos adiante. De Cid, não existe nenhuma acusação e corrupção contra Bolsonaro. Olá, Camila, tudo bem? Desculpa. Aí o advogado, né, do Mauro Cid, aí eles pegam esse trecho aqui. Vamos ver aqui, porque é uma defesa complicada, hein, doutor? Muito difícil a defesa do teu cliente, que é um negócio estranho. O senhor está defendendo o seu cliente, mas a sua defesa está comprometendo mais ainda o seu cliente. Ele vai ficar mais tempo preso com essa defesa. E é uma coisa, no mínimo, muito difícil de acreditar. Mas, enfim, o senhor está no papel do senhor, o senhor está, enfim, está fazendo para a família ali do Bolsonaro um trabalho muito eficiente, né, sobre esse aspecto, porque o senhor está dizendo que o Bolsonaro é um santo, ele é uma pessoa incorruptível. Tudo o que aconteceu foi culpa do Mauro Cid. E o senhor foi muito nervoso, né, para a Globo News, dizendo que eles estão inventando. Vamos ver esse trecho aqui? Vamos lá. Estou estarrecido com o que vocês estão conversando nesse programa. Estão colocando palavras que não tem no Cid. Acusações ao Bolsonaro que não existe. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O Cid assumiu tudo. Não colocou o Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento ou suspeita de Bolsonaro. A defesa não está julgando o Cid contra o Bolsonaro. Bom, Alexandre, ontem o tenente-coronel Mauro Cid prestou depoimento à Polícia coisa, Federal e, segundo informações, o Mauro Cid teria respondido às perguntas dos agentes... Impressionante, não tem responsabilidade alguma. E aí, é o seguinte, vendo uma outra figura, essa aqui, então, ficou virada, né? A senhora que acordou com a cara de sono aqui, é uma das vozes da extrema-direita, e é o seguinte, para ela, o que o advogado está dizendo já é verdade absoluta.
E o Bolsonaro é um santo. Vamos acompanhar aqui esse trecho aqui, vamos lá. Presta atenção aqui no que eu tenho pra falar, que é muito sério. Eu tenho aqui uma bomba pra trazer pra vocês, tá? Deixa eu só contextualizar primeiro. Nós estamos assistindo nos últimos 3 dias a Globo News inteira, o canal inteiro. Fazer de conta que nada tá acontecendo no Brasil. O Brasil tá maravilhoso, porque tudo gira em torno das joias do Bolsonaro, Olha só, primeiro não são as joias do Bolsonaro, né? Isso é um ato falho da senhora, né? As joias roubadas, as joias subtraídas no avião que foi utilizado, ou nos aviões que foram utilizados de forma ilegal e que eu fiz representação junto à PGR, denunciando isso com todos os detalhes e que a senhora Lindora Araújo, por enquanto, ainda não viu nenhum tipo de delito, né? Mas, enfim, como ela está afastada agora da PGR, quem sabe o outro procurador da República consegue enxergar um pouquinho de crime, né? Nessas práticas de pegar bens públicos para uso pessoal. E aí a senhora aqui está muito nervosa, porque ela está dizendo que não estão mostrando a crise que está acontecendo no Brasil. Eu vou divergir dela, porque ontem, quem assistiu ao Jornal Nacional, viu ali 10 minutos de cobertura positiva sobre a economia. Para vocês não terem dúvida, eu vou colocar só esse trechinho aqui, vamos lá. O PIB brasileiro superou a expectativa dos economistas e cresceu 0,9% de abril a junho. Opa, então aqui foi, só essa abertura aqui já dá, né? Porque foram 10 minutos de abordagem positiva, mostrando que a economia do nosso país subiu muito além do que se estava imaginando. E a expectativa é que o Brasil saia do patamar que estava para mais um grau acima como uma das economias mais emergentes, mais importantes do Brasil. Mas vamos colocar aqui mais importante do mundo, né? A senhora ficou muito desesperada aqui, né? Vamos acompanhar mais um trecho aqui. A ação do Cid, o Cid vai delatar, o Cid entregou o Bolsonaro, o Cid tá isso, o Cid tá aquilo. Só que é o seguinte, tem até um vídeo da Daniela Lima falando assim, cara, o Alexandre de Moraes proibiu totalmente de vazar qualquer coisa. Que se vazar qualquer coisa, ele vai demitir, vai trocar a direção da Polícia Federal para evitar esses vazamentos. Ou seja, eles perderam a fonte. Então eles estão numa sequência de especulação nojenta e falsa. E agora eu vou provar para vocês que é falsa, porque aqui a gente prova. Acabei de ter acesso ao áudio do advogado do Cid, que pediu para ser amplamente divulgado, porque aqui ele está reestabelecendo a verdade. Minha senhora, observação, hein? A senhora está sem dormir, hein? Está com a olheira aqui danada, acordou para tentar aqui salvar o Bolsonaro, né? Vamos lá. Olá, Camila, tudo bem? E só para contextualizar, ele mandou essa mensagem diretamente para a galera da Globo News. E aí você já sabe, eu já mostrei aqui, mas vou colocar o vídeo dela se você quiser assistir. Enfim, para conhecer como é que esse mundo paralelo eles estão operando, né? A notícia aqui da Globo News, depois eles publicaram que o Cid assumiu tudo, não colocou o Bolsonaro em nada, diz advogado ex-ajudante de ordem. Só que é o seguinte, né? O advogado ele já mudou de versões várias vezes, né? Nós mesmo aqui fizemos um portal do José, depois de uma entrevista que ele deu e foi gravada para a revista Veja, onde ele dizia que o Cid pegava a grana para dar para o Bolsonaro. Então, gente, tem como alguém que está sendo beneficiado do crime colocar a responsabilidade toda no seu subalterno, no seu braço direito? Na linguagem policial, essa figura que assume tudo ganha um apelido de bucha. Então o Cid é o grande bucha, né? O cara que vai assumir o crime todo. Não vai colar. Os fatos que já estão aí são absolutamente incontestáveis. Mas, enfim, o advogado tem direito lá de fazer a defesa, é o dever dele, né? E aí, para fechar o nosso papo aqui, essa questão, a defesa do Bolsonaro, que é os depoimentos de Cid, etc, etc, etc. Eles podem? Do ponto de vista constitucional, não, porque existe uma dúvida, né? Como a Constituição diz que todo mundo tem direito ao contraditório, à ampla defesa,
Mas isso no processo, como nós estamos numa fase de inquérito, durante a fase de investigação, não existe contraditório nem ampla defesa. Então, dificilmente a justiça irá autorizar que os advogados tenham acesso a informações preciosas. Depois dessas informações preciosas, depois da verdade elucidada, aí sim se faz uma ação penal. Na ação penal, sim, é que o réu, o apontado como autor do crime, tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, vai ser difícil aí a defesa do Bolsonaro conseguir mais apoio, além do que o apoio do advogado de Mauro Cid está fazendo. Agora, por que esse comportamento do advogado de Mauro Cid, hein? Será que houve alguma ameaça? Será que está acontecendo alguma coisa no campo sinistro que tenha feito o advogado mudar de posição tão radicalmente? Pois bem, eu deixo essa pergunta aí para vocês. Gente, mande seus comentários para cá. Mais uma vez, um grande abraço e a fila está andando. Tchau!